Fala, advogado, tudo certo? A audiência trabalhista é o momento mais importante de um processo trabalhista. Saber quais perguntas você deve fazer ou não fazer é a diferença entre procedência e improcedência em muitas das ações. Aqui a gente vai tratar de uma forma puramente didática, com diversos exemplos práticos, sobre quais perguntas você deve fazer na sua audiência de instrução para ter uma maior chance de procedência. Se você não me conhece, eu sou Admilson Júnior, sou advogado trabalhista há mais de 10 anos e a gente tem um projeto trabalhista prático, que é exatamente para profissionalizar advogados na área trabalhista. E, assim, uma coisa que eu tenho que deixar muito claro aqui, desde o início, é que você precisa ter outros conhecimentos além desta aula, exatamente para extrair o 100% desse treinamento. Esse é um treinamento extremamente completo para você entender os raciocínios das perguntas de uma audiência trabalhista e você sente muito mais confiança quando quais perguntas você deve fazer, quais perguntas você não deve fazer numa audiência. Perfeito? Então, quais são esses conceitos que você precisa ter em mente? Quando da prova, como de testemunha, qual estratégia processual você vai adotar nesse processo específico? Porque entendendo todas essas nuances, a gente consegue extrair melhor chance de procedência na ação. Perfeito? Caso você tenha alguma dificuldade nesses outros temas, é só olhar a descrição aqui do vídeo, que tem vários treinamentos, indicações de livros e etc. Chega de enrolação, vamos para a aula. Primeiro de tudo, antes da gente começar, né, falar sobre as perguntas na audiência trabalhista, acho que eu preciso deixar muito claro o que você não deve fazer quando se trata desse tema. Né? Aqui a gente vai deixar muito claro algumas coisas que você não deve fazer. O primeiro delas é não repetir pergunta sobre fato em controvérsia. Muitas das vezes vai ser necessário você reforçar a pertinência da pergunta para o juiz, mas na maioria das vezes, pela minha experiência vendo outros advogados atuando, eles só estão fazendo pergunta por fazer, quando muitas das vezes o fato já está em controvérsia. O que seria um fato em controvérsia? Imagine que você fale que ele é pedreiro. Na contestação, a empresa confirma que ele era pedreiro. E quando chega lá na audiência de instrução, tu quer perguntar para a testemunha qual era a função do reclamante, isso seria uma pergunta sobre um fato incontroverso. Já está incontroverso que ele é pedreiro, nesse caso específico. Então, não fazer pergunta sobre fatos incontroversos na ação. Tá. Não fazer pergunta que induz a resposta. Muitas das vezes a gente quer fazer uma pergunta, por exemplo, de horas extras. A gente quer confirmar a jornada extraordinária do reclamante. Então, o absurdo que eu vejo muitas das vezes numa sala de audiência, que até alguns juízes são coniventes, infelizmente, é fazer perguntas no seguinte estilo. Ao invés de perguntar para a testemunha qual seria a jornada de trabalho do reclamante, o advogado pergunta: é verdade que a jornada de trabalho do reclamante é das 8 às meio-dia, das 2 às 21 horas? Está entendendo que você está induzindo a resposta para o cara responder só sim ou não? Então, assim, muitas das vezes a pessoa vai levar até uma esculhambação do juiz por estar fazendo esse tipo de pergunta. Terceiro, não fazer pergunta somente por fazer. Geralmente, quando você faz uma pergunta que está lá no seu rol de perguntas só por fazer, muitas das vezes até inócuas, você está gerando provas em contrário, que podem até te prejudicar na ação. Então, a gente tem que ter uma análise bem global, bem analítica sobre o processo em questão, ônus da prova, etc., para entender quais são as perguntas mais pertinentes no teu caso em questão. Outra coisa, né? Principalmente isso para parte contrária, para testemunha da parte contrária, eu vejo muito advogado fazer perguntas óbvias. Vamos continuar no exemplo de horas extras. Você perguntar qual era a jornada de trabalho para o preposto da empresa, por exemplo. Então é muito fácil ele responder o que ele está na contestação. Se o advogado da outra parte contrária instruiu bem, né, o preposto da empresa, exatamente você vai acabar fazendo uma pergunta que ele só vai confirmar a tese da contestação. Então isso aí é totalmente novo. Então tá. Quais perguntas a gente deve fazer? Isso aqui é uma coisa muito importante. Então eu preciso ressaltar novamente que a gente, numa audiência trabalhista, a gente precisa fazer prova sobre fatos. Não só fatos, são fatos controversos na ação. Então, imagine que a empresa fale que ele fazia uma jornada de trabalho e você dizer que era outra. Então, a gente precisa fazer provas sobre a nossa alegação. Se já está em controvérsia um fato, não há necessidade de perguntar, como a gente verificou anteriormente. Então, é essencial o advogado fazer o dever de casa, né, sobre todos os outros pontos processuais. Impugnação, contestação, instruir bem, né, o cliente, a testemunha,
Enfim, reitero também que a gente tem vários treinamentos aqui embaixo que a gente trata sobre esses diversos temas. E caso possível, né, a gente tenta extrair a conflição da parte contrária, sobre um ponto que nos favoreça. Mas aí a gente vai partir daqui a pouco sobre as técnicas que a gente pode utilizar para extrair um fato, uma confirmação da parte contrária de uma forma bem mais estratégica do que fazer pergunta óbvia e etc. Então, eu gosto de separar esse estudo de perguntas em audiência trabalhista em 3 níveis de pergunta. Então, vai ter as perguntas nível 1, e isso em termos de escala mesmo de dificuldade. Nível 1, você faz perguntas que você controla, entre aspas, a resposta. A gente vai passar por cada um deles, não se preocupe. Perguntas nível 2 são perguntas que você não controla as respostas, mas você pode tentar induzir, entre aspas, uma resposta que lhe favoreça. E a nível 3 são perguntas terciárias que tu vai utilizar exatamente para atingir um objetivo específico na ação. A gente vai passar por cada uma delas para você exatamente entender o que a gente quer de cada uma desses tipos de pergunta. Então, no nível 1 são as perguntas que você controla. Imagine, por exemplo, numa ação de horas extras, como a gente estava falando anteriormente. Então, quais seriam as perguntas de nível 1 que a gente faria, né? Como a gente não consegue fazer pergunta se a gente está pelo reclamante, a gente não consegue fazer pergunta para o seu reclamante, então você vai focar nas perguntas que você vai fazer para a sua testemunha. Como eu te falei, você, entre aspas, controla o que ela vai responder, porque você já conversou com ela antes, você já instruiu, você já fez todo aquele dever de casa prévio. Então, você, entre aspas, nessas perguntas de nível 1, você está, entre aspas, controlando quais são as respostas que vão ser colocadas no processo. Então, exatamente, você está produzindo provas favoráveis na sua ação. Então, vou dar um exemplo nesse caso de horas extras. Excelência, gostaria de saber do depoente qual era a sua função. Excelência, qual o período que ele trabalhou na reclamada? Gostaria de saber. Excelência, ele era da mesma equipe do reclamante? Essas 3 perguntas são perguntas simples para você demonstrar que a testemunha não só laborou, né, no mesmo período temporal do reclamante, como ele trabalhou junto com o reclamante. Ou seja, ela consegue, nessas perguntas aqui que eu falei anteriormente, fazer prova, né, essa testemunha consegue fazer prova sobre os fatos que a gente está tentando provar nessa ação. Trabalhou no mesmo período e trabalhou com o reclamante. Porque muitas das vezes vão ter testemunhas que elas têm uma qualidade, entre aspas, pior. Imagine que você está querendo fazer provas de horas extras, mas essa testemunha, na verdade, era um cara que vendia lanche na frente da obra. Então, muitas das vezes, isso aí diminui um pouco a qualidade da testemunha. Mas se é a única que você tiver, mas, enfim, vamos partir desse primeiro princípio. Recapitulando aqui, essas perguntas de nível 1 de horas extras, a gente vai tentar confirmar essa informação que eu falei anteriormente. Qual era a função dele, se ele trabalhou na reclamada e se ele era da mesma equipe do reclamante. Então vamos passar para o próximo nível de perguntas 1 ainda, mas seguindo esse raciocínio. Excelência, gostaria de saber do depoente qual era a sua jornada de trabalho. Percebe que a gente está fazendo uma pergunta sobre a jornada de trabalho do depoente, que é a testemunha. Não estamos falando ainda do reclamante. Ele sabe, aí depois a gente pode perguntar, ele sabe informar qual era a jornada do trabalho do autor? Nesse ponto de vista aqui, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo prova que a testemunha trabalhou também em hora extraordinária, ou seja, ela consegue depor sobre a jornada de trabalho extraordinária também do reclamante. Perfeito? Porque imagine se ele saísse 6 horas dessa testemunha, mas o cara trabalhava até as 21. Como é que ele saberia dizer qual era a jornada de trabalho do reclamante? Então a gente usa essa linha de raciocínio para exatamente comprovar tanto que o reclamante, né, a testemunha, trabalhou em hora extraordinária, assim como a gente confirma a jornada do autor. Esse é um exemplo muito simples de pergunta de nível 1. Se você quer também, nessas questões de horas extras, muitas vezes a gente vai tentar desqualificar os cartões de ponto. Além de outros detalhes muito específicos de cada tipo de horas extras. Né? Às vezes o cara trabalhava fora, às vezes, enfim. A gente tem que pensar de forma estratégica para saber quais perguntas de nível 1, muitas das vezes feitas para a sua testemunha, né? Que é onde você, entre aspas, controla, para exatamente extrair a informação que você quer que esteja no processo. Tá. Obviamente, uma coisa que eu preciso deixar claro é que a testemunha também é uma pessoa normal. Muitas vezes ela vai ficar nervosa e vai responder, né?
de forma inadequada, diferente do que ela conversou contigo anteriormente, mas aí a gente não tem muito o que fazer. A gente está fazendo o nosso melhor e a gente está tentando criar o melhor ambiente possível para extrair essa informação que te favoreça no processo. Então, essas perguntas de nível 1, como você pode perceber, a gente está fazendo só o dever de casa. Instruir bem, né, o seu reclamante para ele confirmar as informações da inicial e extraindo da testemunha as informações que você quer que estejam no processo para provar sua alegação da sua inicial. Então, esse é o nosso dever de casa. É o que vai decidir a maioria das ações trabalhistas. Se você estiver fazendo esse trabalho de perguntas de nível 1, está mais que suficiente. Ainda mais se você ainda estiver iniciando na sua carreira trabalhista. É extremamente importante você focar nessas perguntas de nível 1. Então tá, a gente já entendeu as perguntas de nível 1, que são as perguntas que você controla. Agora a gente vem para as perguntas de nível 2. Aqui vai ficar um pouquinho mais complicado, mas segue o fio, segue o raciocínio que você vai tirar de letra isso, com certeza. Perguntas de nível 2. São as perguntas que você não controla a resposta, né, no caso. Mas tenta induzir, né, para uma resposta que te favoreça. Partindo do mesmo princípio, né, que você está pelo reclamante, a gente é melhor focar nas perguntas de nível 1. No entanto, né, a gente pode fazer perguntas para o preposto também da empresa. Então a gente tenta sair um pouco do óbvio para não ter uma resposta óbvia do preposto, confirmando a tese da defesa. Tá. Uma coisa que eu preciso pontuar dessas perguntas de nível 2, perguntas que você, entre aspas, não controla a resposta, com experiência, dependendo do tipo de ação, você pode fazer essas perguntas de nível 1 para o preposto ou para a testemunha da reclamada. Perfeito? Porque a gente percebe muitas das vezes na prática que o preposto, muitas das vezes, é o próprio dono da empresa, ou uma pessoa idosa, ou uma pessoa que... Isso é muito comum, por exemplo, em ações de domésticos, que você acaba fazendo perguntas sobre horas extras e etc., e ele acaba confirmando, falando a realidade, porque acha, entre aspas, que está falando, que está sendo injustiçada, apesar de tudo isso, e etc. e tal. Mas isso aí acaba dependendo muito da sua experiência na área trabalhista para conseguir identificar esse tipo de ação. Então, o que eu posso te falar, o maior exemplo mais claro disso são em ação de empregada doméstica ou em ações quando você está ajuizando para uma pessoa física. Imagine que ele trabalhasse numa fazenda e o preposto da empresa é o próprio dono. Quando a empresa vai ficando um pouco mais, né, estruturada e etc e tal, como uma empresa de médio, grande porte, a chance de sair uma resposta favorável você fazendo pergunta de nível 1 é muito baixa. Na verdade, você só vai estar gerando provas favoráveis na muita das maioria das vezes. Vão ter casos, outra pontuação sobre esse tipo de pergunta, vão ter casos que fazer pergunta para o preposto é a sua única chance de procedência. Então, você vai ter que fazer perguntas. A gente só vai tentar sair um pouquinho da caixa para não deixar tão fácil a vida do preposto da empresa ou tão fácil a testemunha da reclamada responder de forma adequada. Então, perfeito? Então, fazendo essas duas pontuações, que dependendo do caso, vale a pena fazer perguntas de nível 1 para preposto da empresa, e fazendo também essa questão que muitas das vezes é a única forma de você ter a procedência da ação. Imagine que você não tenha testemunha, por exemplo. Você vai ser obrigado, então, a fazer esse tipo de pergunta mais direta, de nível 1. Então, chega de enrolação, vamos tentar entrar nesse conceito de como a gente fazer essas perguntas de nível 2. Como induzir a parte contrária, né, de responder de forma que ela consiga lhe favorecer. Tá, vamos seguir aqui na ação de horas extras, que você está pelo reclamante. Imagine nessa ação de horas extras, que é muito comum, a gente fazer uma juntada de WhatsApp. Então, imagine que tem um grupo da empresa. A gente junta mensagens do grupo da empresa da pessoa trabalhando em horário extraordinário. Imagine que ele deveria sair às 18 horas, mas tem mensagem falando de trabalho às 21, 20 horas. Perfeito? Então, o que a gente pode perguntar para o preposto da empresa para sair um pouco do óbvio e gerar uma prova favorável para você? Excelência, eu gostaria de que mostrasse para o depoente o documento de DX.
Ele sabe dizer se esse é o grupo de trabalho da empresa. Muitas das vezes, confrontado com uma prova que demonstra que não é, fabricada, né, tipo, ilegítima, a partir do princípio também que a sua print seja verdade, né, aqui o preposto tem uma chance muito alta de confirmar, dizendo que é o grupo de trabalho da empresa. E a partir desse momento a gente consegue demonstrar que tais mensagens colocadas nesse grupo da empresa são verdadeiras. Então, comprovando, entre aspas, o horário extraordinário que o reclamante trabalhava através da juntada desses prints. Perfeito? Então, vai ter uma mensagem lá do reclamante às 21 horas, e ele confirmando que existe realmente esse grupo, que confirma, né, essa imagem, né, que a gente juntou no processo. Ele vai exatamente confirmar esse trabalho de horas extras do reclamante. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui, um processo de acúmulo de função. Imagine que o faxineiro, né, foi demitido e o autor dessa ação ele é estoquista. No entanto, com essa demissão do faxineiro, ele teve que fazer, né, essas limpezas diárias no ambiente de trabalho, que era uma tarefa, né, do faxineiro que foi demitido. Então, como a gente pode fazer? Excelência, gostaria de saber do depoente se o funcionário Joãozinho, que seria o funcionário faxineiro, foi demitido em fevereiro de 2014. Qual era a função dele? Existe outra pessoa nessa mesma função que o Joãozinho, né, exercia na empresa depois da sua saída? Então aí a gente consegue confirmar algumas coisas, né? A gente vai confirmar que não havia outro funcionário desde a saída do Joãozinho e que alguém tinha que fazer esse serviço. Então a gente criou um vácuo no ambiente que tinha um faxineiro e agora não tem, e a gente demonstra para o juiz que alguém tinha que exercer aquela função nesse período. Então a gente, com outras provas, e até mesmo dependendo, perguntando até para o preposto, consegue fazer essa demonstração para o juiz que alguém tinha que fazer esse serviço. A gente quer apontar todos os indicativos, né, que quem fazia essa limpeza era o autor dessa ação. Perfeito? Como eu te falei, né, não é fácil fazer perguntas de nível 2, vai depender muito também das tuas provas que estão no processo, vão depender bastante também do que você, qual estratégia processual você quer utilizar. E isso vai de um trabalho desde a petição inicial, da análise da contestação da empresa, etc, etc, etc. A gente tem um treinamento tanto de audiência, que a gente trata alguns pontos que são importantes sobre esse tema, e principalmente um treinamento de elaboração de petição inicial. Só que esse treinamento de petição inicial, a gente consegue pensar de forma estratégica as ações que a gente vai atuar. Então, apesar de a gente estar trabalhando numa petição inicial, a gente já tem mais ou menos como a gente vai trabalhar no decorrer de uma ação. Então, numa impugnação, numa audiência de instrução, enfim, todos os detalhes que são pertinentes. Se você quiser conferir, é só olhar aqui o link da descrição. Eu tenho a maior certeza que vai te auxiliar nessa jornada na área trabalhista. Então tá, a gente entendeu as perguntas de nível 1, que são as perguntas que você controla. Tem as perguntas de nível 2 que você tenta, né, induzir uma resposta. E as perguntas de nível 3 a gente está tentando, né, nesse caso, fazer perguntas que aparentemente não fazem sentido para o que é discutido no processo, mas possuem algum tipo de objetivo por trás. Aqui, muitas das vezes, é importante demonstrar para o juiz, né, a pertinência da pergunta, porque como a gente vai tentar, a partir de uma, de uma pergunta que aparentemente não faz relevância para o que a gente vai discutir no processo, como você vai perceber daqui a pouco, o juiz pode querer indeferir a pergunta. Então você vai ter que falar, excelência, essa pergunta é muito importante, porque a gente vai conseguir provar as horas extras, enfim. A gente vai ter que demonstrar, muitas das vezes, a pertinência dessa pergunta para o juiz. Então vamos continuar no exemplo de horas extras. Né? E para manter também a simplicidade, você entender que no mesmo pedido, por exemplo, horas extras, a pergunta de função, a gente consegue fazer vários níveis de pergunta. Então, imagine que o autor batia o ponto e continuava trabalhando na empresa. Muitas das vezes, a tese num processo de horas extras é esse. O autor tinha que sair às 18,
só que ele ainda continuava trabalhando até as 21. Então, muitas das vezes a empresa fala assim, olha, baixa seu cartão de ponto, e depois ele continuava trabalhando. Perfeito? Então, nesse exemplo hipotético que a gente está tentando fazer prova, né, da jornada extraordinária do autor, o autor batia o ponto e continuava trabalhando. Então, a gente vai tentar fazer que a empresa ou a própria testemunha confirme algumas coisas. Que havia câmeras de vigilância, que possuem câmeras na área que a pessoa vai bater o ponto, né, no escritório, e que elas funcionam até o período noturno. E por quarto e último ponto que precisa ser relevante nesse tipo de pergunta nível 3, nesse exemplo específico, se a empresa tem a guarda dessas gravações, né? Muitas das vezes a gravação é só 48 horas ou uma semana, e dependendo do caso específico, não vai atingir, né, o período que o reclamante trabalhou. Então tá, a gente entendeu que a gente vai tentar, qual a estratégia que a gente vai tomar aqui, né? Então, quais seriam as perguntas que a gente vai tentar fazer exatamente para atingir esse objetivo de ser juntado às câmeras no processo, as gravações das câmeras, e demonstrar que o autor batia o ponto e continuava trabalhando. Excelência, gostaria de saber do preposto da empresa se a reclamada possui câmeras de vigilância. Excelência, gostaria de saber do preposto da empresa quais as câmeras de vigilância e elas cobrem quais períodos, né? Quais áreas, né? Elas ficam ligadas 24 horas? A gravação fica guardada por qual período? São perguntas que a gente vai fazer para contextualizar e conseguir provar a nossa estratégia de tentar juntar, né, essas gravações de câmera e provar a hora extraordinária. Então, outros exemplos que você pode utilizar de perguntas de nível 3. Provar uma existência de uma documentação que não está documentada, não está juntada nos autos. E realizar essa determinação judicial para a parte contrária fazer juntada no processo. Então, muitas das vezes já tive orientações de mentoria que a minha mentorada, né, informou que a empresa não juntou documentos Y, que seria extremamente importante. Então, assim, a gente tenta fazer essa prova da existência desse documento e fazer o requerimento para o juiz em audiência. Aí pode fazer tanto para o preposto, como para a testemunha, enfim, a gente tem que utilizar, né, a nossa visão estratégica para conseguir extrair ao máximo os fatos que a gente quer provar no processo e provar nossa alegação. Outro exemplo que a gente pode usar de perguntas de nível 3 é quando a gente quer fazer prova sobre algo ou alguém que não está mencionado no processo, para depois confirmar com a sua testemunha. Um exemplo muito bom sobre isso é quando você quer provar uma situação vejatória, né, na presença de outro funcionário. Então você pode fazer uma pergunta para o preposto que nesse dia que estava, né, quem estava escalado nesse dia dessa situação vexatória era a sua testemunha. Então ela poderia fazer prova sobre essa situação. Como você pode perceber, né, essas perguntas elas são extremamente bem mais avançadas e levam uma certa maturidade do advogado para conseguir aplicar no seu dia a dia. Eu vou dar mais alguns exemplos como a gente pode fazer em outros pedidos. Perfeito? Então, mas aqui eu vou falar sobre insalubridade e comissão paga por fora. São dois exemplos que a gente vai visualizar perguntas de nível 1, 2 e 3. Quais são as perguntas de nível 1 que a gente pode fazer nesse tipo de caso, em caso de insalubridade? Em regra, né, o laudo define esse tipo de ação, mas a gente pode trazer elementos na instrução processual para desqualificar o laudo, se ele foi negativo para você, né, e agregar mais elementos se ele for positivo. Porque apesar do laudo definir esses casos, o juiz ele não é obrigado a decidir vinculado ao laudo. Então, dependendo dos outros elementos que você trazer em documentos, instrução processual, o juiz pode tanto desqualificar o laudo, quando vem mais elementos que confirmam a tese do laudo, se ele estiver favorável. Né? Então, perguntas de nível 1 para ações de insalubridade. Quais são os EPIs que eram entregues? Qual é a regularidade da troca? Coisas que demonstram, né, como era um ambiente de trabalho insalubre que o reclamante trabalhava, quais eram as atividades do reclamante. Essas atividades é muito importante, pois alguns laudos deixam assim em aberto. Por exemplo, se ele fizer essa atividade, é devido insalubridade. Então, assim, fica com o ônus do reclamante de provar que ele fazia esse tipo de atividade em instrução processual. Tá entendendo?
Então, é muito importante, muitas das vezes, discutir e fazer prova de quais atividades que o reclamante realizava. Então, você também pode tentar desqualificar, né, a veracidade de uma ficha de EPI que foi juntada e etc. Isso seriam perguntas de nível 1. E perguntas de nível 2. Pode ser pedir ao preposto, né, se o reclamante... imagine, por exemplo, que você juntou uma foto do reclamante, sem utilização de EPI. Então, pedir para fazer esse confronto para mostrar para o preposto da empresa para confirmar que esse era o fulano de tal. Então, imagine, excelência, gostaria que mostrasse o documento de detal para ver se o preposto da empresa, o depoente, consegue confirmar quem é a pessoa da foto. Então, basicamente, ele vai estar confirmando quem é a pessoa da foto. A gente não vai discutir aqui, era no ambiente de trabalho, não era no ambiente de trabalho, isso era fora do horário de expediente. A gente está tentando só colocar na cabeça do juiz que ele estava lá no ambiente de trabalho sem utilização dos EPIs adequados. Perfeito? E pergunta de nível 3. Pode ser algum tipo de, por exemplo, você tentar trazer no processo a informação que já teve a vigilância sanitária batendo na empresa, fez algum tipo de atuação, ou mesmo a questão das câmeras que a gente discutiu, né, anteriormente. Então, em salubridade, a gente conseguiu contemplar, né, os 3 tipos de níveis de pergunta, para você ter uma ideia do que perguntar. Então, vamos agora para a comissão paga por fora. Perguntas de nível 1, 2 e 3. As perguntas de nível 1 que você pode fazer, né? Se a testemunha consegue confirmar que tinha esse acordo de pagamento por fora. Quanto é que pagava, qual era a forma de pagamento, qual era o parâmetro, quanto eu recebi em média e etc. Então, são perguntas simples que a gente consegue confirmar essa existência da comissão paga por fora e vários elementos que auxiliam o juiz a confirmar que esse pagamento tinha natureza salarial e exatamente a gente consegue ter o deferimento do pedido. Perguntas de nível 2. A gente pode tentar desqualificar a tese da empresa com as provas que foram trazidas no processo, né? E confrontar a empresa sobre comprovantes de PIX, caso ela se negue, né, fazer esse tipo de... se negue da veracidade de tais documentos, etc. E tal. E nível 3 de pergunta que a gente pode tentar utilizar nesse tipo de caso é tentar comprovar que havia algum tipo de métrica e pedir o relatório de cálculo que a empresa tem que guardar se ela faz um pagamento por produção. Então, imagine que o cara tem que construir 3 lajes. Pô, tem que ter alguém que faça essa metrificação, se foi tudo direitinho, quanto deveria ser pago. E se a empresa não juntou no processo, a gente pode fazer prova e fazer o requerimento para a empresa juntar. Perfeito? Então, a gente contemplou, né, os 3 níveis de pergunta. Eu vou fazer só um breve resumo aqui para você entender perfeitamente. Então, nas perguntas de nível 1, geralmente é para o seu cliente testemunha, são as perguntas que você controla, são perguntas muito mais diretas e você deve focar sua maior energia aqui. A maioria das procedências das ações basta fazer perguntas de nível 1 nos processos. Perfeito? Nível 2 são perguntas que você não controla a resposta. Geralmente para a parte diversa e para a testemunha, e você tenta encurralar, né, para ela responder o que você quer. E perguntas de nível 3, como eu falei, a gente vai tentar trazer uma confirmação de uma forma mais indireta sobre a existência de algum documento, sobre a existência de alguma gravação, como a gente comentou anteriormente, para exatamente fazer esse requerimento que o juiz define esse requerimento e trazer para o processo essa documentação que pode te favorecer na procedência da ação. Então, beleza. Agora a gente vai para a orientação final. Como você pode perceber, essa divisão é puramente didática, né? Eu estou tentando aqui fazer de forma bem mastigada para você entender onde você deve focar os esforços e gradativamente você vai, com experiência e maturidade, agregando esses outros níveis de pergunta. Bastando uma boa instrução processual de perguntas de nível 1, você consegue a procedência na maioria das ações. No entanto, devido à complexidade de alguma ação, ou você não ter testemunha, aí você vai ter que pensar e atuar de forma específica para exatamente trazer essas informações que são extremamente essenciais para você conseguir a procedência da sua ação. Então,
vai devagar, vai introduzindo no seu repertório perguntas de outros níveis, até você se sentir mais confiante numa sala de audiência. Não é fácil, a audiência trabalhista é muito difícil, principalmente para quem não teve tanta experiência na área. Então você precisa ir de degrau para degrau. Comece com as perguntas de nível 1, vai introduzindo perguntas de nível 2 e nível 3 quando você se sentir muito confortável e tiver aplicabilidade, né, para sua ação específica. Por fim, só para encerrar aqui esse treinamento de perguntas de audiência trabalhista, eu preciso reiterar que tem treinamentos que eu trato sobre diversos temas do processo trabalhista para atuação de forma eficaz, né, na sua advocacia. Vou dar uma conferida aqui, principalmente de reclamação trabalhista da X, que eu tenho certeza que esse treinamento é o meu melhor treinamento disparado, que você vai exatamente entender como atuar de forma estratégica na sua ação, vai elaborar uma ótima petição inicial, vai conseguir fazer de forma rápida a sua petição inicial se você tiver dificuldade. Enfim, também confere aqui o treinamento de audiência trabalhista, que a gente aborda outros pontos que são essenciais numa audiência. Então, a análise de ônus da prova, a análise de como a gente vai fazer estratégia nesse tipo de ação, como você acelerar seu estudo em audiência trabalhista para atuar de forma bem mais eficaz. Então, confere os links na descrição, não se esquece de se inscrever e abraço, até a próxima.